Olá, turma, tudo bom com vocês? Seguindo na nossa sequência de aulas, essa aí é a nossa última dentro da sequência daqueles povos mesoamericanos, ou melhor, das sociedades pré-colombianas aí. A gente trabalhou com os indígenas da América Portuguesa, aí, os indígenas brasileiros, numa linguagem mais simples. Falamos sobre maias, na semana passada a gente conversou sobre os astecas, né? E hoje a gente segue aí a nossa discussão com os povos incas, nessa nossa linha de raciocínio, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, estejam conseguindo acompanhar o raciocínio direitinho, para a gente não se perder com as aulas, então a gente vai seguindo, tá? Bem, a gente logo tem que se situar na questão da localização. O Império Inca está situado ali na região da Cordilheira dos Andes, e se vocês perceberem, comparado aos maias e os astecas, eles correspondem a um domínio territorial enorme, né? A questão de posicionamento territorial é muito maior do que os que nós tínhamos analisado anteriormente, né? E isso se dá justamente por uma organização militar considerável. A gente tem um Estado forte que consegue dominar outros povos e se expandir. Isso é possível, repetindo a informação, por causa da força que os Incas tinham, nessa região. E aqui eu queria só fazer um adendo que para pular para o próximo slide, que é válido. O termo Inca, ele tem na sua construção um pequeno erro histórico, se vocês forem parar para analisar mesmo, porque o termo Inca se refere ao imperador, né, ao Sapa Inca, porque essa região mesmo, os povos incas chamavam de Tianantinsuyo, ou o Império das Quatro Direções. Como vocês podem ver aqui nesse slide, a gente tem um território recortadinho aí, com várias peculiaridades. E isso é um fato, né? O Império Inca ele tinha algumas particularidades. Essa imagem que vocês estão vendo aí de Machu Picchu no Peru, um dos principais pontos, né, do grande Império Inca, que sempre válido a gente estar analisando essa, essa imagem, né? Ou melhor, esse espaço. Que um dia eu puder viajar para ir tirar foto, faça isso. É, então, seguindo a nossa discussão, toda a formação ali do Império Inca se desenvolveu graças a esse seu poder militar, como eu já falei. Isso é possibilitar com que eles desenvolvam um império muito forte e, por sinal, até centralizado, porque é, vão conseguir montar um sistema de comunicação através dos chasques, que eram os corredores da época, onde o imperador ele vai estar ciente das coisas que acontecem ao longo do seu território. Eles têm relatos até que os incas eles mantinham relações comerciais até com outros grupos indígenas, como da América Portuguesa. Isso é válido aí para nossa análise, tá bem? Seguindo a nossa discussão, a gente vai para um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão das construções incas. A imagem não está numa resolução tão boa, claro que eu coloquei mais para representar, mas os incas eles eram incríveis construtores. Se vocês tiverem a oportunidade de analisar essas coisas mais de perto, essas obras, vocês vão ver que não usa nenhum tipo de argamassa, de cimento, de cola. As pedras elas são encaixadas, mas elas são encaixadas em uma qualidade. Elas são encaixadas com um trato tão interessante que faz com que elas estejam lá firmes e fortes e se perpetuem por muito tempo, tanto que até hoje aí nós temos as ruínas dessa civilização, né? Conseguiram se preservar, conseguiram se manter aí através dos anos. Isso é uma particularidade interessantíssima dos povos incas. Outra coisa que é muito válido a gente estar conversando também é que os incas eles não possuíam um sistema de escrita, né? Eles não tinham um sistema de escrita como a gente viu com os maias, uma coisa elaborada. Mas eles desenvolveram um sistema de contagem muito peculiar chamado de quipo. Eram usadas cordas e nessas cordas são dados nós. Cada nó desse pode representar uma coisa, ou um número, ou uma quantidade, né? Então, esse sistema de nó utilizado pelos incas, ele era utilizado para representar uma quantidade imensa de coisas. Como posso colocar para vocês aqui, uma cobrança de imposto, uma relação de trabalho e carga horária, como posso colocar para vocês aqui, uma, uma oferta, enfim, é um sistema primoroso utilizado pelos povos incas para estar se conseguindo anotar, quantificar as suas ações. Até hoje é possível, se vocês fizerem uma pesquisa rápida, encontrar na internet
quipos antigos ou até alguns materiais atuais. Eu particularmente não entendo ao fundo como é que esse sistema de nó funciona, mas é uma ferramenta interessantíssima aí que os incas desenvolveram dentro do seu sistema de contagem para dar continuidade aos seus trabalhos, sabe? Isso é muito válido para a gente entender mesmo a organização desses povos no que diz respeito à sociedade e organização. É, uma coisa interessante sobre os Incas, que aí eu não estou adicionando no slide, mas é válido para a gente estar conversando. Todas as pessoas que viviam no Império Inca trabalhavam, tanto que um dos crimes lá era não trabalhar. Ser preguiçoso era crime. Crime punível mesmo, com prisão e em alguns casos até morte. É, um detalhe sobre a religião Inca, mas eu acho que eu vou deixar isso mais pra frente, só vou atenuar aqui, é que eles também realizavam sacrifícios, mas isso aí já é uma coisa é, diferente, tá? Os Incas, eles possuíam também um sistema de plantio. A agricultura Inca, ela era muito particular, porque como vocês viram anteriormente, os Incas eles viviam em regiões altas, então não se tinha um espaço plano, né, para estar se desenvolvendo o plantio, para estar desenvolvendo a agricultura. Qual foi a ideia? Escavar as montanhas, as encostas das montanhas, daqueles lugares de altitude, e plantar justamente nesses espaços escavados, nesses terraços. É um sistema de plantio que você encontra até em outros lugares do mundo, como na China, mas aqui é um sistema muito interessante, porque a água que cai no primeiro terraço, por exemplo, acaba levando os sais minerais e nutrientes do solo para os outros degraus. Então meio que os nutrientes não vão ser perdidos, vão ser espalhados quase que por igual ali, por esse espaço. Isso aí é uma ferramenta interessante que a gente consegue perceber com os incas aí. E um dos principais produtos que os incas eles cultivavam era a batata. A batata era o principal, é, como posso usar para vocês, produto dos incas, além do milho e outros, mas a batata aqui em particular era o principal, tá? Eles criavam animais como a lhama e a alpaca, que eram os principais animais da cordilheira, que eles usavam até para trabalho, puxar carga, usavam a lã para fazer roupas e várias outras coisas. Esse é um elemento muito interessante aí sobre os incas, né? E chegando no aspecto religioso, os incas eles eram politeístas, mas eles tinham um deus principal, né? Se vocês forem olhar a estrutura da religião maia e asteca, eles possuíam sim um deus principal, mas isso não diminuía que outros deuses fossem mais cultuados, mais adorados. Aqui a gente percebe um direcionamento para o deus Inti, que geralmente é representado como o Sol, como o deus Sol ali, principal. Uma coisa muito interessante é que a figura do rei, do imperador, era diretamente associada à figura do deus. Tanto que, se vocês forem olhar, pesquisarem o mito da criação dos Incas, vocês vão entender que o imperador ele segue uma linhagem ali descendentes que chega até a figura do deus. Ou seja, o imperador seria um filho, um descendente direto do deus Inti. Então, o deus Inti deixou um filho seu na terra para governar os homens. Então a figura do imperador era adorada e cultuada quase como um deus. Isso é uma coisa muito interessante para estar sendo analisado. E sempre que vocês forem dar uma pesquisada maior, vocês vão acabar percebendo isso. Sacrifícios humanos eram realizados nas sociedades incas, mas era uma coisa muito diferente do que a gente via com os maias e astecas, tá? Era uma coisa até, eu diria, até mais cruel. Se vocês darem uma pesquisada aí, são encontradas até múmias. Eu estou falando assim múmias, mas não relacionei ao Egito, tá? É outra configuração. É outro esquema, uma coisa totalmente diferente aí. De pessoas que passaram por esse processo de sacrifício. Que meio que as pessoas eram presas e expostas ao sol ali. Onde ali elas desidratavam e tudo mais. Enfim, é uma questão mais complexa. Eu não vou estar sabendo explicar isso para vocês com propriedade, mas é uma leitura que vale a pena a gente estar fazendo em outro momento, sabe? Mas todo esse processo de desenvolvimento da religiosidade inca girava em torno aí dessa figura. E aí o que eu falei inicialmente, eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção, mas dentro dessa lógica, a figura do imperador era chamada de Sapa Inca, ou
dentro do contato com o espanhol, futuramente eles vão acreditar que aquele era o nome daquela sociedade. Por isso que o Chianti Insui, ou o Império das Quatro Direções, acabou chegando até nós como Império Inca, dentro dessa análise aí, dentro desses pormenores historiográficos, tá? Que acabaram acontecendo no meio do caminho. E aí a gente chega também ao desfecho. Né? O Império Inca ele vai começar a cair com o processo de colonização espanhola, e aqui a gente tem um problema. Se sabia muito pouco sobre os Incas, se passou muitos anos aí sem se conhecer muita coisa sobre os Incas, até que se foi encontrado um texto de um cara chamado Felipe Guamán Poma de Ayala, né? Ou Poma de Ayala, onde foi descoberto relatos de uma pessoa que conviveu ali com a sociedade Inca nos últimos anos. É um material que, se eu não me engano, tem mais de 1.800 páginas, um material enorme, tem mais 300 e poucas gravuras que representam e explicam como a sociedade Inca vivia, as relações de poder. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre os Incas se deu por causa desses relatos de cronistas como Filipe Raman, como Ayala. Né? Isso acabou possibilitando que outros estudos fossem desenvolvidos e novos conhecimentos fossem adquiridos sobre esses povos. Tranquilo? Pessoal, aí a gente encerra uma questão só para vocês responderem. Lembre de responder o material que está online, é muito importante para o desenvolvimento das nossas aulas, tá? E a gente segue aí para os nossos próximos conteúdos aí na semana que vem. Acredito que nas nossas próximas aulas a gente já vai estar conversando sobre colonização e aí a gente já volta para esses povos nativos, aí, os povos originários. Obrigado por terem prestado atenção, valeu e até mais.